A partir de agora, a gente está transformando essa igreja em uma sala de aula. Então, sejam bem-vindos a uma aula demonstrativa do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. O louvor está dispensado. Muito obrigada a vocês. E na aula passada, nós começamos a estudar o livro de Atos. Quem trouxe seu caderno, suas lancheiras. Eu sei que muitos de vocês tiveram um dia muito cansativo, porque vocês trabalharam o dia todo. Mas se você precisar ficar de pé lá atrás, fique à vontade. Só não perca o que Deus vai ministrar ao seu coração nessa noite. Amém? Estamos em uma sala de aula, então nós vamos estudar a Bíblia. Nas aulas do Rema, a gente traz nosso caderno para fazer anotações. Nós usamos a nossa Bíblia, pode ser no seu celular, desde que você não se distraia. Desliga o Wi-Fi aí, os dados móveis, para que nada tire a sua distração da sala de aula do Rema Brasil. Então, na aula passada, nós começamos a introduzir o livro de Atos. E nós aprendemos algumas coisas. Vamos fazer uma revisão da última aula? Vamos fazer uma revisão. Então, a gente aprendeu que o livro de Atos foi escrito por Lucas, pelo apóstolo Lucas. Inclusive, por muito tempo, o livro de Atos foi chamado de Segunda Lucas, porque, na verdade, Atos é uma continuação dos escritos de Lucas, ok? O livro de Atos, ele relata os primeiros 30 anos da igreja. Ele foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. E eu sei que muitas pessoas se perguntam, mas por que tem uma matéria no Rema só para estudar o livro de Atos? Tem tantos livros na Bíblia, né? Tantos livros com conteúdos tão importantes. E eu sei que o curso bíblico Rema Brasil, ele tem matérias que são tão precisas. Por que é que a gente destinou nesse centro de treinamento uma matéria inteira para tratar só de um livro, sendo que são 66 livros? Por quê? Porque o livro de Atos, ele é o único relato histórico que nós temos da igreja primitiva. Quantos relatos nós temos na Bíblia sobre a vida de Jesus aqui na Terra, turma? 4 relatos que são os Muito bem, prestaram atenção na última aula. E então nós temos 4 relatos na Bíblia sobre a vida de Jesus aqui nessa terra, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós temos apenas um único livro na Bíblia, que relata o nascimento da igreja, que relata o desenvolvimento da igreja, que relata os desafios que a igreja enfrentou, que relata o início das missões da igreja, que relata a nossa história. Por quê? Porque o livro de Atos, ele começou a ser escrito por Lucas, mas ele nunca terminou de ser escrito. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que continua a ser escrito. Como assim, professora? Porque nós ainda hoje estamos vivendo e cumprindo e realizando aquilo que foi preparado para nós e inaugurado com a descida do Espírito Santo em Atos 2. Amém? Então, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente não vai ver como uma história antiga que faz parte de outra realidade que não é a nossa. Não, o livro de Atos, ele conta a nossa história. E a gente precisa ler aquilo sabendo que aquilo pode ser vivido por nós, aquilo é destinado para nós e que nós continuamos escrevendo essa história nos dias de hoje. Amém? Então, fizemos um resumo rapidamente da aula passada, em que a gente entendeu a importância do livro de Atos. E agora a gente vai tratar nessa aula especificamente sobre as 3 táticas que o diabo usou para tentar destruir a igreja de Cristo. Então, nós vamos tratar sobre primeira tática, que está no capítulo 4 de Atos, violência física. Segunda tática que o diabo tentou usar para paralisar a igreja de Cristo, a corrupção moral. A terceira tática, o desvio de função. E a gente vai destrinchar rapidamente nessa aula, de um a um,
Então me acompanhe porque nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. Amém? Você está animado? Então abra aí na sua Bíblia, no capítulo 4 do livro de Atos. O diabo, ele usou isso na igreja primitiva e ele continua usando as mesmas estratégias nos dias de hoje. O diabo tentou minar a igreja de fora para dentro. A primeira tática que a gente fala de violência física diz respeito à perseguição. A perseguição, ela está presente na vida do cristão desde a sua gênese. E é uma realidade que a gente vive ainda hoje. Ainda existem povos em outras realidades que vivem perseguição física. No Brasil, nós vivemos uma perseguição ideológica. Amém? Graças a Deus, você não vai ser preso, pelo menos por enquanto. Por você pregar a palavra de Deus, estamos aqui, divulgamos nas redes sociais, mas existe uma perseguição ideológica e essa continua sendo uma estratégia para minar a igreja. O que eu amo dos relatos de Lucas ao escrever Atos é que ele não tenta florear. Ele não escondeu dos relatos dele as partes que deram errado, sabe? Eu sei que tem muita gente que talvez romantiza até a igreja primitiva. Eu não estou dizendo que a igreja primitiva não é uma referência para nós. Ela é uma referência para nós. Eles viviam em unidade. Eles viviam no fluir dos dons. Milagres, prodígios e maravilhas aconteciam. Mas isso não quer dizer que era uma igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é feita de gente. E gente falha. Então eu amo que Lucas, ele também incluiu nos seus relatos as coisas que deram errado. Porque se eu puder resumir o livro de Atos todo em um conceito, é o conceito de que o Espírito Santo de Deus continua usando pessoas imperfeitas para cumprir os desígnios dos céus aqui na terra. A gente vai ver os apóstolos falhando também em algumas áreas. Pedro vacilando e sendo repreendido pelo próprio apóstolo Paulo em algumas áreas, que conviveu com Jesus, que viu Jesus, que andou nas águas. São pessoas falhas sendo usados por Deus para realizar coisas grandiosas. E isso mostra pra gente a humanidade dos personagens do livro de Atos. Então, qual é o personagem principal dos relatos do livro de Atos? Não é Pedro, não é João, não é Estevão. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o personagem principal. Tanto é que o livro de Atos já foi chamado não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas o título dos livros da Bíblia não são inspirados por Deus. Foi só uma questão de organização que foi intitulado. Então, no início, quando a Bíblia foi compilada, houve uma discussão. Vamos chamar Atos dos Apóstolos, segundo Lucas, Atos do Espírito Santo. Se eu fosse dar o nome hoje em dia, eu diria Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo. Enfim, não importa. O que a gente precisa entender é que tudo o que é relatado na Bíblia, o sumo de Atos, é a gente entender que o Espírito Santo usa pessoas falhas, frágeis, muitas vezes com vícios e com desvios, mas ele continua usando pessoas para fazer grandes coisas aqui nessa terra. Amém? Então vamos lá, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 16, a gente vai ver o apóstolo Pedro sendo confrontado pelo Sinédrio. Deixa eu dar para você um contexto aqui. O Sinédrio é como se fosse o conselho religioso daquela época dos judeus. Então era uma autoridade religiosa muito forte naquela comunidade. E o apóstolo Pedro, ele foi convocado pelo Sinédrio e ele foi confrontado pelo Sinédrio. No versículo 6 do capítulo 4, o Sinédrio está pensando em como vai lidar com Pedro e os outros discípulos. Eles dizem: que havemos de fazer a estes homens?
porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Versículo 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, porém, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vou ler de novo. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João acabaram de ser usados por Deus para curar um homem coxo de nascença. Era um milagre que não dava para esconder, porque toda a comunidade conhecia aquele coxo. E quando o Sinédrio ficou sabendo disso, ele confrontou Pedro e João e tentou proibi-los de pregar em nome de Jesus. E aí, no versículo 19, Pedro fala que devemos julgar se é justo diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus. Esse é um exemplo claro de desobediência bíblica. Você sabia que existem desobediências que são bíblicas? Esse é um assunto que você vê na matéria submissão e autoridade de uma forma bem aprofundada, mas pincelando aqui na matéria de Atos, porque é uma matéria que a gente vai passear e vai acabar revisando diversos outros temas de matérias que vocês já tiveram, mas a desobediência bíblica se dá quando você desobedece uma autoridade em obediência a Deus. Então é bíblico fazer isso. Vou dar um exemplo de uma desobediência bíblica nos dias de hoje. O seu chefe diz para você: se alguém ligar procurando por mim, diga que eu não estou. Aí você tem que obedecer o seu chefe, que é uma autoridade sobre você, ou a Deus, que diz que mentira não vem dele. Estão entendendo? Então, esse é um exemplo de que, ao você afrontar o seu chefe, você pode começar a sofrer um tipo de perseguição no seu trabalho. E é um exemplo de uma perseguição que a gente pode viver hoje em dia por vivermos os princípios da palavra. Amém? E Pedro, ele se manteve nisso. Eu reconheço vocês como autoridade religiosa, mas o Senhor está sobre mim. E ele falou: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pula aí para o versículo 29. A oração dos discípulos depois desse episódio de prisão foi a primeira vez que um deles tinha sido preso dessa forma por só pregar. E a oração deles no versículo 29 foi: agora, pois, ó Senhor, põe os olhos nas suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda ousadia. Eu acho isso tão interessante, porque depois de terem sido presos e ameaçados, eles não fazem assim: Senhor, livra-nos, Senhor, da perseguição, tem misericórdia. Não, a oração deles é: Senhor, nos dê ousadia para a gente se manter e não se dobrar diante do sistema. E essa tem que ser a nossa oração. Às vezes a gente está diante de situações pedindo: Senhor, misericórdia, tira isso de mim. Mas a nossa oração tem que ser: Pai, nos dá ousadia para a gente se manter firme nos princípios que orientam as nossas vidas, mesmo que tenhamos que sofrer o dano. Existem amizades que a gente arrisca perder para não se dobrar, porque muitas vezes a verdade, ela machuca por ser verdade. Amém? Então, no Brasil, hoje em dia, a gente enfrenta um tipo de perseguição que é a perseguição ideológica. E existem situações em que a gente não vai ter, como os mártires, uma faca no pescoço, dizendo assim: ou negue a Cristo ou morra. Mas a gente honra o sangue dessas pessoas que ao longo da história morreram pelo Evangelho, quando a gente permanece nos nossos princípios, quando a gente não aceita
comprar ou vender sem nota fiscal para sonegar imposto. A gente honra o sangue dos mártires quando a gente não faz dancinhas na escola para agradar os nossos amigos, mesmo quando são dancinhas sensuais. A gente honra o sangue dos mártires quando a gente persevera na verdade pela qual eles morreram. Amém? E a palavra mártir é a palavra que foi originada da palavra testemunho. Testemunho significa mártir em grego. Isso diz para mim uma noção de que testemunhar a Cristo envolve sofrimento. E esse sofrimento é bíblico. Você sabia que tem certos sofrimentos que são bíblicos? Sofrer por Cristo, ele te chama de bem-aventurado. Olha o que está lá em Mateus. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho para você. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Eu conheço alunos do Rema que foram expulsos de casa quando decidiram fazer a escola. Esse é um tipo de perseguição que começou dentro de casa. Aí você fala assim, mas você vai peitar o seu pai? Vou. Por quê? Porque antes do meu pai terreno está o meu pai no céu. Então é um tipo de desobediência bíblica. Adolescente, se sua mãe Eu conversei com um adolescente que a mãe estava querendo forçar a menina a namorar. Esse é um tipo de desobediência bíblica. Pode desobedecer. Estou dando aqui para você a carta branca, porque o Senhor, ele vem antes dos seus pais. Amém? Obedeça aos seus pais até o limite de uma orientação que não confronta a palavra. Amém? Aleluia. John Wesley. Quem já ouviu falar aqui em John Wesley? Amém. É um herói da fé dos tempos modernos. Ele ficou chamado como o Cavaleiro de Deus. Por que Cavaleiro de Deus? Porque naquela época não tinha carro. Ele viajou cerca de 400 mil quilômetros a cavalo durante seu ministério, o que é equivalente a aproximadamente 10 voltas ao redor da Terra. E ele é conhecido por ter percorrido essa distância ao longo de 50 anos, pregando a milhares de pessoas em seus sermões ao ar livre, por isso que ele é chamado de Cavaleiro de Deus. E aí, ele estava pregando pelo seu país. A história conta que ele estava montado no cavalo. E ele se deu conta que já tinha 3 dias que ninguém tinha xingado ele. Ninguém tinha jogado pedra nele. Ninguém tinha amaldiçoado ele. E aí, ele começou a ficar aflito. Ele disse assim: Senhor, eu me tornei um homem carnal? Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Ele começou a ficar preocupado porque tinha 3 dias que não era perseguido. Aí a história conta que nesse momento da oração, um fazendeiro que odiava John Wesley o viu orando, pegou um tijolo, jogou nele, que passou raspando no nariz. Aí John Wesley levantou as mãos para o céu e disse: Deus, muito obrigado. Agora sei que o seu favor está sobre mim. Então, queridos, esse evangelho de extremo conforto, de que se o favor de Deus está sobre mim, então é porque tudo está perfeito na minha vida e está tudo muito confortável, desconfie. Porque o evangelho, ele nos consola, mas ele também nos confronta. E se você não está incomodando o inferno, provavelmente ele não está mexendo com você. Porque se você está incomodando o inferno, alguma coisa ele tenta fazer contra você. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A perseguição, ela é uma bem-aventurança aos olhos de Deus. E a igreja teve que vencer e enfrentar a perseguição ao longo de toda a sua história. Tertuliano, que foi um teólogo africano do século I, então não me diga que foi a colonização que trouxe o cristianismo para a África, porque não foi. Já existia o cristianismo lá antes dos colonizadores. Tertuliano fala assim: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais crescemos. A semente é o sangue dos cristãos. Ao longo de toda a história, quanto mais tentavam matar a crente, mais o evangelho se expandia.
Nero botou fogo em Roma, culpou os cristãos, perseguição. Existem tantos, vocês vão estudar no livro em História da Igreja, que é outra matéria do Rema, sobre imperadores que dilaceravam os cristãos, colocavam no Coliseu, leões de 3 metros de altura, histórias de mártires muito tocantes. A perseguição sempre esteve presente e continua sendo uma realidade nos dias de hoje. Amém? Segunda tática do diabo contra a Igreja de Cristo: corrupção moral. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Vamos para o próximo capítulo. Versículo 1. Certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e em comum acordo com sua mulher reteve, sublinha a palavra reteve, parte do valor. Depois ele levou a outra parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da herdade? Antes de vendê-la, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Sublinha desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor, circula temor, veio sobre todos os que isto ouviram. Qual é o contexto aqui dessa história de Ananias e Safira? A igreja estava crescendo apesar da perseguição. Os discípulos estavam aumentando e eles viviam em unidade. Eles viviam em uma irmandade. Eles se ajudavam, eles cooperavam uns com os outros. E aí, nos versículos anteriores a esse capítulo 5, conta a história de um tal de Barnabé, José, chamado Barnabé, que sentiu no coração o desejo de ofertar para a igreja. Olha aí, olha. Quem pegar em direta já pode querer fazer. Ele sentiu a direção de ofertar para a igreja um terreno, uma propriedade. E ele fez isso. E por conta dessa generosidade dele, ele caiu no prestígio da igreja. Imagine que você tem aqui na igreja distância, vocês estão com a campanha para construir o terreno, e aí uma pessoa é tocada no coração de fazer a doação de toda a parte elétrica da igreja. E aí você fica feliz. E você é grato àquela pessoa se torna honrada pela comunidade, a gente é grato pela generosidade dela, ok? Então, esse Barnabé, ele ficou famoso, ele se tornou prestigiado naquela comunidade pela oferta relevante que ele fez. Ananias e Safira viram o que aconteceu com Barnabé e decidiram que também queriam fazer a doação de um terreno. Eles disseram que iria fazer a doação de todo o terreno, só que na hora de entregar o valor, eles retiveram uma parte do valor para si. Essa palavra reteve, no grego, significa apropriação indébita. É a palavra nosphizomai do grego. Então, a Bíblia deixa claro para a gente que o problema não foi que eles quiseram doar só uma parte do valor. O problema é que eles se comprometeram ao valor todo, fingiram que estavam doando o todo, mas na verdade eles retiveram uma parte para si. Amém? Ficou claro isso? O problema não é dar uma parcela, o problema é você se comprometer a uma parte e fingir que, se comprometer ao todo, dar uma parte, fingir que está dando todo, com a motivação de ganhar o prestígio dos irmãos. Olha o que Pedro fala para Ananias no versículo 5. Por que formaste este desígnio em teu coração? Deixa eu te ensinar um princípio que eu quero que você leve para a sua vida em todas as áreas. Com Deus, tudo passa pelo coração. Nada do que você faça, por mais bonito que seja, foge aos olhos de Deus no que diz respeito à motivação do seu coração.
Você pode estar fazendo a coisa mais bonita por fora. Se a motivação do seu coração não for certa, pelo filtro da palavra, isso aos olhos de Deus não é bem-vindo. Então olha que interessante, a atitude de Barnabé foi a mesma de Ananias e Safira, mas a motivação foi diferente. E diante de Deus, isso não foi bem recebido. Neste episódio, o diabo está tentando de forma sorrateira inserir na igreja de Cristo a corrupção moral. E Deus, ele interveio através de Pedro. Pedro não tinha essa informação no intelecto. Ele teve uma revelação por dentro. E pela revelação por dentro, ele confrontou Ananias. E naquele momento, o juízo veio sobre ele. A Bíblia fala que Ananias caiu morto quando ele foi confrontado por Pedro. A esposa, que não sabia de nada, chegou depois. Também foi confrontada. Poderia ter falado a verdade, mas sustentou a mentira do marido. E também caiu morta na hora. Esse é um episódio que marca como o Espírito Santo estava protegendo a gênese da igreja, estava protegendo o princípio da igreja, vedando a igreja de uma corrupção moral ser infiltrada nas bases da igreja. Amém? Você está comigo? Então, queridos, a gente precisa entender que isso se aplica aos nossos dias no dia de hoje. De que forma? Gente, altar sem santidade atrai juízo. E eu sei que essa não é uma palavra muito confortável de se escutar no domingo à noite. Mas isso vem primeiro em mim, né? Antes de eu falar para vocês do cajado, vem aqui. Se eu chegar aqui, se eu subir aqui nesse altar com uma vida dupla, com uma vida enganosa, eu estou trazendo juízo sobre mim mesmo. E a gente precisa preservar a santidade do Senhor dentro da igreja. Amém? Então entenda uma coisa. Quando você entende a seriedade com que a gente tem que encarar as coisas de Deus, você vai entender que disciplina na igreja não é punição, é proteção. Se você é servo, o bom de você ser visitante é que você pode falar umas coisas e ninguém vai achar que é indireta, porque eu não sei de nada. Eu não sei do que está acontecendo, então eu não estou falando para ninguém diretamente. Mas se você serve nessa igreja e por alguma conduta pessoal você foi afastado do seu serviço, não veja isso como uma punição para a sua vida. Entenda isso como uma proteção. Porque quando a presença de Deus está manifesta em um lugar, o pecado, ele não resiste, ele sucumbe. Amém? Então, se você está vivendo uma vida dupla e você está envolvida nas coisas de Deus, cuidado, porque você está traindo juízo sobre você. E esse juízo é uma consequência de quando o pecado é confrontado pela presença manifesta. Foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Deus ama tanto Adão e Eva, mesmo depois do erro deles, que Deus sabia que se eles continuassem no jardim, depois de terem perdido a glória que eles possuíam, se eles comessem daquele fruto, eles estariam eternamente condenados. Então, tirar Adão e Eva do jardim foi uma proteção de Deus, porque eles não podiam mais estar naquele ambiente de glória. Você entende isso? Então, disciplina na igreja é uma necessidade para preservar a santidade, a glória do Senhor nesse ambiente. E tenha muito cuidado se você se envolve nas coisas de Deus com a sua motivação errada. Amém? Nós estamos na dispensação da graça. Estamos numa dispensação em que o perdão está tão fácil de ser alcançado. Jesus é nosso advogado diante do Pai. A gente tem acesso a Ele de uma forma tão simples, simplesmente por verbalizar e derramar o nosso coração. Mas a dispensação da graça sobe o nível também.
Porque na antiga aliança, para você ser condenado por adultério, você precisava ser pego no ato. Na nova aliança, se você deseja no seu coração, isso já é pecado. Por quê? Porque tudo com Deus passa pelo coração. Oferta e dízimo, a Bíblia fala, dê com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade, mas por alegria no seu coração. Então você vê todos os princípios da palavra no Novo Testamento passa pelo coração. E é por isso que Davi, antes mesmo de ter o Espírito dentro, mesmo tendo sobre, ele dizia: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algo de ruim e me mostra. Esse tem que ser o nosso clamor. Senhor, filtra a minha motivação. Como é que eu estou diante de ti? Por que é que eu estou fazendo isso? É lindo, é maravilhoso, mas por quê? Qual é a motivação de você estar querendo fazer isso? A motivação de você estar no louvor é para mostrar que você canta bem? Ou é para você realmente entronizar o Senhor? A motivação de você estar na porta abrindo é para o pastor ver como você é um bom servo? Ou é realmente... Está entendendo isso? São coisas que são tão sutis e são tão imperceptíveis aos olhos. Mas o Espírito Santo, ele escrutina o nosso coração. E se você pedir, ele vai te revelar. E nem sempre é agradável. Porque os nossos podres ficam à tona. Mas a gente tem como pedir para o Espírito Santo purificar o nosso coração. Amém? Então é a segunda técnica do diabo. Vamos para a terceira? Olha, na sala de aula do Rema, vocês têm que entender que o relógio é sempre um incircunciso filisteu. Entendeu? Você pisca e a aula já está acabando. Então, vamos progredir, porque senão eu teria muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Tenho exemplos que na sala de aula a gente traz exemplos práticos de pessoas que lidaram com o juízo de Deus, mesmo nos dias de hoje. Tem gente que fala assim: isso é só para a igreja de Atos. Quem disse? E eu também trago exemplos práticos de pessoas que foram disciplinadas. Mesma igreja. Um pastor foi disciplinado, acolheu a disciplina. Hoje em dia está prosperando em outro lugar no ministério que ele tem. Outro pastor recebeu a disciplina, mas não acolheu no coração e hoje em dia está distante do Senhor. Então, o tratamento foi o mesmo, mas o acolhimento e a humildade para receber a disciplina foi diferente. E os resultados se revelam ao longo do tempo. Você entende isso? Amém. Então, ame seu pastor, se algum disso acontecer com você. Eu já fui repreendida quando eu era adolescente por causa da minha roupa, porque eu estava com um vestido meio curto. E na hora que a minha líder me chamou a atenção, o vestido, ele tinha uma barra de renda assim. E na minha cabeça a barra de renda contava, né? Olha eu expondo aqui. Mas a barra de renda dá para ver, então... E aí ela me chamou a atenção, aí eu... poderia ficar revoltada, tipo assim, ai, que absurdo falando da minha roupa. Mas, gente, pedi desculpas, nunca mais aconteceu de novo. Eu estava errada, recebi a repreensão, fui disciplinada, bola pra frente. Mas eu acolhi a disciplina e não me revoltei contra ela. Amém? Então, disciplina é bênção. E a Bíblia fala que aquele que ama, disciplina. Então, se você receber disciplina do seu líder do departamento, se for lastreado pela palavra, receba e bola pra frente. Amém? Terceira tática de Satanás para destruir e minar a igreja: desvio de função. O que é desvio de função, Gabriela? Desvio de função é a técnica mais sutil, porque ela diz respeito à distração. Como é que isso aconteceu na igreja primitiva? Vamos lá para o capítulo 6. E falar de disciplina em matéria de Atos é sim. E falar de sim, tudo está dentro de Atos. Então Atos não é só falar do mover do Espírito, dos prodígios, da unção, da missão, não. Atos tem muito conteúdo e você vai descobrir isso nas matérias do Rema, né, Bia? Bia foi minha aluna. Quem mais foi minha aluna? Minha aluna, Jaciara, Vanessa. Muito bem, muito bem. Capítulo 6, versículo 1.
Ora, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas no ministério cotidiano. Sublinha ministério, por favor. Versículo 2. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os incumbiremos desta importante, grifa importante, tarefa. Qual é o contexto aqui, gente? Quantos sabem que quando a igreja, qualquer tipo de organização, de organismo, quando ele vai crescendo, vão também crescendo os problemas e os desafios. Se você é empresário e você tem uma banquinha de jornal ali na esquina e você quer crescer, você vai ter desafios inerentes ao crescimento de uma organização. Aconteceu a mesma coisa com a igreja. A igreja foi crescendo, os discípulos foram se multiplicando e começaram a surgir desafios administrativos que não existia quando a igreja era só 120 pessoas lá na descida do Espírito Santo em Pentecostes, amém? O que foi que aconteceu aqui? Já havia uma rivalidade entre os judeus gregos e os judeus aramaicos, fora da realidade da igreja, ok? Quando a igreja se formou e esses 2 grupos de pessoas começaram a comungar na igreja, aí essa rixa que existia de forma cultural fora da igreja foi trazida para dentro da igreja. Isso deveria acontecer? Diga não. Mas estava acontecendo, porque a igreja é composta por pessoas que, infelizmente, a gente se converte e o Espírito Santo é salvo imediatamente, mas a nossa alma é um processo. Então, essas pessoas trouxeram uma rixa de fora da igreja para dentro. E o que estava acontecendo é que houve uma reclamação sobre as viúvas hebreias estarem recebendo um tratamento preferencial. As viúvas hebreias estão sendo mais contempladas com as cestas básicas do que as viúvas aramaicas. Isso está errado. E estava começando a haver uma reclamação em respeito disso. E aí, esse descaso foi intencional? Não foi intencional. Os discípulos não tinham a intenção de dar preferência para um grupo. Mas isso foi tema de reclamação no conselho pastoral da igreja, com os discípulos. Qual foi a solução que foi encontrada? Os discípulos decidiram levantar 7 homens. E aí tem uma lista aqui de requisitos para essas 7 pessoas se tornarem diáconos da igreja. O que é ministério? Ministério significa diaconia do grego, que significa serviço. Então, eles foram levantados para ajudar na assistência social que a igreja prestava para a comunidade da igreja. Tá comigo? Então, por que isso foi uma estratégia de Satanás? Porque os discípulos, eles estavam tentando se desdobrar para dar conta de todas as demandas que estavam surgindo na igreja. E por que isso é uma distração? Porque o chamado dos discípulos era específico para o ensino, para a pregação. Só que eles estavam se ocupando com atividades administrativas. E aí, a solução que eles tiveram foi levantar pessoas que dessem conta desse serviço. O que é que isso ensina para nós, na nossa realidade hoje de igreja? É bíblico que o seu pastor não precise varrer o lado de fora. Porque as pessoas que são chamadas para o ensino precisam ter tempo de se dedicar ao ensino. As pessoas que são chamadas para a pregação precisa ter tempo para se preparar. Eu não cheguei aqui do nada. Eu tirei horas do meu dia para preparar essa mensagem, para estudar o que eu estou falando aqui. Você entende isso? Isso quer dizer que pastor não pode pegar em vassoura? Não. Mas isso quer dizer que, para fins administrativos, é importante que Deus desperte pessoas na congregação para assumir funções administrativas na igreja. Amém? E por que isso é sutil? Porque quando existe uma mentalidade de que no Brasil tem muito isso, tipo assim, ai, pastor só quer ficar no púlpito e não ajuda nas coisas. Gente,
vamos entender o que é ministério. Ministério é serviço. Existem pessoas que são chamadas para X, existem pessoas que são chamadas para Y. E quando uma pessoa se dedica para cumprir Y, isso não quer dizer que X é menos importante. Amém? O serviço administrativo é tão importante como o serviço pastoral. Só que essa pessoa foi chamada por Deus para pastoral e essa pessoa foi chamada por Deus para ser tia do DI. E isso não significa que essa pessoa é mais importante. No reino de Deus, visibilidade não é sinônimo de importância. Você vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E é isso que você vai prestar contas para Ele. Ele não vai te cobrar porque você não foi fazer missões na África. Se Ele não te chamou para fazer missões na África, Ele não vai te cobrar por isso. Mas se Ele te chamou para receber pessoas na porta e você não cumprir isso, você vai ser cobrado pelo que você não cumpriu. Amém? Faz sentido o que eu estou falando? Olha as qualificações que foi estabelecido para se levantar esses 7 homens. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para realizar uma importante tarefa. Qual era a tarefa? Distribuir cesta básica, gente. Parece que é uma besteira, mas a Bíblia disse que aquilo dali era uma importante tarefa. E os requisitos para realizar essa importante tarefa era ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Vocês entendem como isso é interessante? No reino de Deus não existe uma hierarquia no que diz respeito a grau de importância. O que existe é um reconhecimento de um chamado. Existe um chamado de ensino que precisa dedicar tempo ao estudo. Porque se o seu pastor se desdobrar a semana inteira para dar conta da administração da igreja, ele não vai ter como alimentar vocês no domingo à noite. Vocês estão entendendo isso? Então, quando você poupa o seu pastor de ter que fazer coisas que você pode dar conta, você está se beneficiando. Porque ele vai chegar aqui no culto de quinta-feira com um manjar espiritual para lhe oferecer. Você está entendendo isso? Por quê? Porque existe um chamado sobre ele, sobre o pessoal que ensina aqui. Amém? Então, na aula de hoje, nós estudamos como o diabo, ele tentou e continua tentando minar a igreja de Cristo. E para a igreja primitiva, ele começou de fora para dentro. Começou tentando açoitar, prender, perseguir. Deu certo? Aí ele foi para uma esfera mais interna. Corrupção moral. Se eu não posso atingir a igreja de fora para dentro, eu vou inserir a corrupção moral pela motivação errada do coração. Deu certo? O Espírito Santo interceptou, o juízo veio e a igreja se manteve limpa. Aí ele tentou da forma mais sutil possível, que é, os discípulos estão fazendo tudo certo. Não é ilícito distribuir cestas básicas, é lícito. Só que às vezes a coisa lícita, mesmo sendo lícito, se for no contexto errado, ele traz dano, porque traz distração. Vocês estão entendendo isso? Então, o desvio de função, nesse contexto em que a igreja foi crescendo e a demanda foi aumentando, seria uma distração para o avanço da igreja na terra. E isso se aplica a nós hoje também. Vocês estão entendendo? Como essa história não é apenas um conto da antiguidade, isso traz aplicações práticas para a nossa vida hoje. Então, na matéria de Atos, a gente vai sempre estudar o que aconteceu, mas trazendo uma aplicação para a nossa realidade de hoje. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja de Cristo, ela continua avançando. A igreja de Cristo, ela continua de pé, ela prevalece as intempéries, ela prevalece a perseguição, ela prevalece a corrupção, aos escândalos. Preserve a igreja de Cristo, lute pela igreja de Cristo. Como membros dessa igreja, nós temos a responsabilidade de preservar uns aos outros, de cuidar da igreja. Não me diga que você ama Jesus se você não ama a noiva dele. Quem é a noiva de Cristo?
é a igreja. Então, se você ama Jesus, você luta pela igreja. Não caia nesse conto da nossa geração, que diz assim: eu amo Jesus, mas eu assisto no YouTube e eu não gosto de congregar. Isso é engano de Satanás. Porque se você ama a Cristo, você luta pela igreja de Cristo. Você preserva a igreja de Cristo. Você contribui na igreja de Cristo. Amém? Não tem como dissociar. Não dissocia Jesus da sua noiva. Amém? Então não caia nesse conto de eu amo Jesus, mas eu não gosto de igreja. No dia que você... Imagine chegar para pastor Frank e dizer assim: eu gosto do Senhor, mas a sua esposa eu não suporto. Você não ama, porque eles são um. Amém? E assim também é Jesus com a sua noiva. E quando ele vier nos buscar, nós estaremos prontos para ele. Amém? Fica de pé no seu lugar. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.